Rota do Sabor. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O restaurante Dazian fica nesse complexo aqui chamado D32 em São Paulo. Ele é composto por uma enorme escultura de uma baleia, por esse teatro super high-tech, moderníssimo, por um enorme edifício aqui de escritórios e principalmente por essa praça, que é uma praça aberta ao público, que é uma coisa muito contemporânea para a cidade. E para completar, o próprio restaurante Dazian, que fica lá embaixo, que é para onde eu vou agora. E aí, Flávio? Tudo bem? Como vai? Joia? Tudo bem, Arne. Seja bem-vindo. Aí, obrigado. Ah, novinho em folha, né? Exato, é. Praticamente. Sim, um projeto bacana e que a gente acabou de estrear, assim. Vai fazer um ano, na verdade, mas ainda não fez um ano, é um bebê. É, né? Nossa, a decoração é impactante, né? Exato, dá um empalote, entra suntuoso, né? Muito grande, mas é bem legal. É minimalista, assim, não tem muita coisa, né? Não tem muitos clichês asiáticos, assim, mas é bem bacana, assim. O espaço também é gigantesco, né? Aqui. É um projeto muito grande. Hoje está com quase 350 lugares, assim. E a gente está dividido em vários salões, né? Esse daqui acho que é o principal, que é interno. A gente tem 2 externos ali e tem mais um em cima ainda para eventos, assim. Então é bem legal. Aqui é bacana a localização também do restaurante, né? Nesse edifício tão contemporâneo, tão moderno, né? Exato, acho que é um edifício que precisava em São Paulo, né? Uma coisa grande, diferente, muito moderno. A gente tem o símbolo da baleia, né? A estátua ali, mas que tem um significado, na verdade, porque é um prédio que quer ser lixo negativo até. A gente tem todo um tratamento de lixo lá embaixo, nas garagens, nos subsolos, que nenhum lixo sai daqui, não tem coleta nenhuma. Todo lixo é tratado aqui, separado, reciclagem, não orgânico, essas não coisas. Não só do restaurante, não, do prédio inteiro. Do edifício comercial, do teatro, exato. De tudo, é tudo armazenado e tratado aqui embaixo. Vamos continuar conversando ali no bar? Eu já tomei uns drinks nesse bar aí, é gostoso. Flávio, aqui o Dazian é um restaurante asiático, né? Sim. E agora, a sua carreira você começou em restaurante japonês, depois migrou para a cozinha contemporânea, agora voltou para a Ásia, né? Como que foi a sua formação? Na verdade, acho que assim, eu fui cair num restaurante japonês muito clássico, que é o Shinzushi, porque acho que era o único lugar que eu tinha um contato, assim, na época da faculdade, né? Quantos anos você tinha? Tinha 18, eu tava bem no começo, assim, Só que eu trabalhei lá no balcão, e no balcão você tem todo um jeito de trabalhar, uma estética, uma postura, né? Eu achava muito clichê, claro, um japonês num restaurante japonês. Eu achava que limitava demais a minha carreira. E de lá eu fui pro Dom, do Alex, né? Do Alex Atala. E eu falo que quando eu saí da calmaria do balcão, daquela postura de conversar com o cliente, e entrei na cozinha do Dom, assim, uma barulheira, uma gritaria, panela batendo assim, então eu falei, não, é essa loucura que eu quero e não aquela calmaria do balcão, né? E aí eu trilhei muito pela cozinha contemporânea, trabalhei 5 anos com o Alex, fui subchefe dele, depois eu fui pro Enya, né, um espanhol contemporâneo, na época que a Espanha estava super em alta, Ferran Adrià, toda essa galera e tal. Os irmãos Torres, Os né? irmãos Torres, exatamente. Que ficaram no Brasil quanto tempo? Brasil não, mantiveram o restaurante aqui. Acho que no total acho que foram 7 anos, 6 ou 7 anos, assim. Eu fiquei por 5, saí para abrir o meu primeiro restaurante, o Mia, né? Então, o Mia foi o primeiro lugar onde eu pude mostrar quem eu era, exatamente. Então, essa mistura assim de japonês com brasileiro, as influências espanholas da minha trajetória, né? Aí você passou pelo Extásia. Isso, e aí já mergulhando mais na Ásia mesmo. Isso, Na verdade, acho que o Mia foi um grande cartão de visita, digamos assim. E aí as pessoas começaram a me procurar mais sobre cozinha asiática, porque tinha pouca gente que fazia cozinha asiática, né? Tirando
os imigrantes ou um pessoal mais não sei, mais caseiro, mais muito, como a gente falou, uma coisa muito de nicho, né? Tinha poucas pessoas que ainda exploravam essa área. E aí fui para o Stasia, que o Stasia, assim, era uma coisa já bem mergulhada na Ásia. Foi uma primeira imersão muito grande, assim. A gente não tinha nada de ocidental ou contemporâneo, digamos assim, era quase que 100% asiático. Bom, legal. Vamos lá para o salão agora falar mais da comida daqui. Daqui, claro. Desse restaurante e experimentar um pouco também. Claro, né? Essa temporada da Rota do Sabor, a gente tem procurado encontrar ingredientes importantes regionalmente no Brasil, tá? E visitar restaurantes que usam esses ingredientes. No caso aqui, um restaurante asiático, existe esse movimento de vocês procurarem ou encontrarem ingredientes locais, regionais, de pequenos produtores, ou tudo tem que ser importado? Como que é? Não, de forma alguma, assim. Acho que, como a gente trabalha com coisas muito frescas, a gente é asiático, então a gente tem, por exemplo, a gente tem a parte japonesa também, a gente tem a parte fria do sushi, sashimis. E, pô, aí a gente precisa usar os peixes frescos, a gente usa peixe tudo fresco. A gente tem, assim, o uso de alguns ingredientes daqui. Claro que não dá para ser todos, a gente importa, sei lá, acho que hoje deve ter em torno de uns 70% importado e uns 30% ingredientes nacionais, né? Mas a gente tem também aqui em São Paulo principalmente, muitos descendentes, né? Asiáticos, japoneses, chineses, coreanos. Então, as massas são pessoas que fazem aqui as massas para o ginseng, massas para o pad thai, tudo é feito aqui, né? No caso do mel, o mel no Brasil ganhou uma relevância muito grande com a descoberta, entre aspas, né, das abelhas nativas, né, que são essas abelhas sem ferrão, enfim, são as melipônias, né, que se chamam. E de repente a gente começou a descobrir mel de tudo que era tipo. Vocês têm usado principalmente mel de melipônia? A gente usa sem ferrão? Sim, a gente usa muito mel aqui. E a gente tem usado os meles de melipônia aqui. Então, a gente tem usado muito do jataí. Você me mostrou um outro mel agora diferente, que é o de bracatinga, né? E que é um ingrediente que, assim, que eu não tinha muito conhecimento a fundo. E a primeira vez que você prova é surpreendente, assim, porque ele é escuro, ele é viscoso. Você fala, putz, vai ter um dulçor muito forte, vai ser um ingrediente muito porrada. E parece que é muito concentrado pela cor, né? Exato. E para a gente trabalhar com coisas mais delicadas, tipo peixe ou uma carne mais leve, você olha assim e fala, cara, vai ser muito forte, não vai dar. E quando você prova, é uma delicadeza, assim, sabe? Até a doçura é muito menor. Assim, a gente que faz cozimentos rápidos, né? Na wok, coisas muito rápidas, assim, ele tem uma textura muito legal. O que você imaginou de fazer com ele para a gente experimentar? Eu pensei a princípio em receitas que a gente já usa o mel, ou que na cozinha asiática tem muito agridoce, né? Então, a gente usa mel, a gente usa açúcar, usa alguns caramelos. E a princípio eu pensei só em substituir o açúcar pelo mel. E a gente foi provando. E a gente vai fazer, vou te mostrar duas preparações com mel. Uma tradicional, e acho que todo mundo conhece, e como a gente está falando de cozinha asiática, a gente vai fazer um pad thai, que normalmente vai açúcar de palma, e a gente tirou o açúcar de palma e colocou o mel de bracatinga e combinou muito bem. E a segunda receita que a gente vai fazer é um magre grelhado com um molho de mel e shoyu e miso. O magre, normalmente a gente pensa em magre já com alguma coisa doce, né? Na França é muito tradicional magre com pato com laranja ou com geleia de frutas vermelhas, essas coisas. Então a gente fez um molho com mel de bracatinga e acho que ficou bem bacana, assim, bem legal. Bom, e antes disso tudo, para começar, assim, para estimular o paladar, o que a gente vai ter? Bom, a gente vai ter uma entradinha aqui do Dazian, que essa não tem mel, mas é uma entradinha bem bacana e uma das que as pessoas mais gostam daqui. A
gente ter uma folha de shiso, né? Que a gente passa uma massa de tempurá só do lado de baixo dela, porque a gente ainda quer deixar uma camada bem fina do tempurá, né? Só um leve crocante. E aqui a gente tem uns cubos de atum e foie gras, que a gente põe muito pouco tempero, assim. O importante é sentir o sabor dos dois e essa combinação da gordura do foie gras com o frescor do atum, né? Então a gente põe só um pouco de flor de sal, shoyu e azeite e mais nada, assim, só para ressaltar os sabores. Então uma receita com bem poucos ingredientes, bem pouca preparação, mas é tudo para ressaltar o outro, assim, e é assim que a gente faz. Nossa, vou experimentar, hein? Isso. E bom, a gente fala sugere comer com a mão, né? Se quiserem, é bem mais fácil comer com a mão. O atum é incrível, hein? É desses produtos que a gente falou, né? De ter produtos bons, produtos frescos aqui. Esse atum é um atum que é pescado aqui no Brasil, né? É mesmo? Esse a gente compra alguns atuns ou que vem do Nordeste, que a gente está tendo uns atuns muito bons lá em cima, ou alguns atuns que vêm aqui mais da parte do sul, de Santa Catarina, no próprio Rio de Janeiro, consegue-se pescar uns atuns bons. Os nossos atuns vêm dessas duas localidades, assim. O foie gras, você sabe de onde vem também? O foie gras, sim. O foie gras é nosso, é brasileiro, vem do sul também, por incrível que pareça. A gente está falando do mel, né, que vem do sul também, Santa Catarina. Ele também é de uma região do estado de Santa Catarina. E que eles têm uma produção de pato, que é onde a gente compra o nosso pato, né, as 2 toneladas. E a gente aproveita e já compra o foie gras deles também. Legal. Bom, isso está uma delícia. Quero ver agora o que você vai aprontar com mel, hein? Agora, então, para ter uma referência, né? Então, pad thai é um prato muito conhecido. Acho que a grande maioria das pessoas que conhecem restaurante asiático já comeu ou gosta de pad thai. Que é um prato tailandês. Exato, é um prato tailandês muito famoso. Acho que por isso que as pessoas conhecem tanto. Acho que todo lugar asiático tem um pad thai ou tem uma versão parecida. E a gente fez essa versão tirando o tradicional, que é com açúcar de palma, colocando um pouquinho de mel, que dá um molho mais grosso, um molho mais untuoso, né? E o sabor específico do mel. Primeiro eu pego o camarão e a lula e dá uma marinadinha bem rápida nesse, com molho de peixe e um pouco de alho, tá? E aí a gente faz esse prato todo na wok. Aí a gente começa a fazer o pad thai em si, a gente entra com talo de bok choy, cenoura e a massa, né? A massa já previamente hidratada. Um pouco de shoyu só para dar cor. Aí a gente coloca um pouco de caldo aqui a gente usa caldo de camarão. Aí a gente começa os temperos em si, onde a gente vai pôr a pasta de tamarindo, né? Que vai dar um pouco de acidez pro prato. Aí a gente colocaria açúcar de palma, mas aqui a gente usou o mel. Um pouco de pasta de pimenta. E aí a gente vem com as outras verduras, né? A gente vem com as folhas do bok choy, que elas cozinham mais rápido. Volta o camarão e a lula e finaliza com amendoim. É um processo muito rápido, né? Você pode ver, não tem muito caldo. Finaliza com esse broto de feijão, o moyashi, para dar essa textura crocante, né? Para ter todas... Esse prato é um prato muito bom porque tem todas as texturas. Tem o macio do macarrão, o crocante do broto de bambu, com um pouco de amendoim. E aí tem o doce do mel, a acidez da pasta de tamarindo. É um prato bem complexo, assim, de sabores. E que eu gosto bastante, assim. A cozinha tailandesa costuma ser condimentada e apimentada. Exato, apimentada, né? Assim. Aqui a gente não pode fazer tão picante, assim, as pessoas não gostam tanto do picante, mas a gente sempre põe um pouquinho do molho, assim. E acho que dá para perceber o doce do mel, que é diferente, né, do doce do açúcar.
E o açúcar de palma é importado? É importado, sim. É um açúcar que vem da Tailândia também, o nosso, e ele é importado, porque acho que a gente não tem a palma aqui, e é um açúcar que faz diferença para o resultado final. O mel, se você ver, ele deixa o molho um pouco mais espesso, né? Porque ele tem essa consistência mais espessa. E o açúcar de palma faz basicamente a mesma função, assim, deixa a textura do molho também mais interessante, sabe? Não fica uma coisa líquida. Tanto que esse prato não tem molho, né? Não é para ser uma coisa líquida, assim. Bom, então você pode agora parar de importar, exatamente, o açúcar de palma e aderir ao mel de melato e bracatinga. Exato, ficou muito bom, assim. Eu fiquei surpreso, para ser bem sincero, com a combinação final, assim. Eu gostei bastante do resultado final. Principalmente com esse molho que envolve mais envolve bem o macarrão, envolve bem os ingredientes, sabe? É muito popular aqui no restaurante, o Pad Thai? É com certeza um dos pratos que as pessoas mais buscam. Assim, acho que fora o sushi e o sashimi, é o prato mais conhecido da culinária asiática. Eu acho que é o Pad Thai. E olha o produto que a gente está explorando nesse episódio, o mel de melato de bracatinga. Você já tinha ouvido falar? Acho que a maioria do Brasil ainda não. Mas é o que a gente está mostrando para você agora. O mel de melado da bracatinga é um mel único, é um mel presente aqui na nossa região serrana, né? Pega o estado de Santa Catarina, o sul do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul. É um mel com grandes propriedades medicinais, né? Tem bastante princípios compostos bioativos e potencial antioxidante. O mel possui bastante teores de minerais. E é um mel agora que a gente conseguiu o selo, né, como indicação geográfica, denominação de origem, que ele só ocorre aqui no mundo todo, né? Então, é mel proveniente da árvore da bracatinga, né, que é atacada por um inseto, que é a cochonilha, e as abelhas coletam e fazem esse excelente produto. Bacana, eu vou continuar atacando aqui o Pad Thai. Mas eu quero experimentar o prato que você criou especialmente para o programa também. Exato. Que vai ser um pato, não um pato de Pequim. É o pato... Não, é a partir do magre. Do sabor. Exato. Que foi bem... A gente fez a pedido, assim, para combinar bem com o mel. Eu queria um prato que você sentisse bem o mel, ou que o mel fosse a estrela, na verdade, né? A gente pegou um magre, primeiro marinou ele um pouquinho com a mesma mistura de mel, miso e um pouco de shoyu, deixou ele temperado. Depois a gente tirou, grelhou ele só na grelha, né, para pegar um pouco de defumado, subir aquele fumaça. E por fim a gente pegou a marinada dele, esquentou rapidinho no fogo para fazer um molho para jogar por cima, né? Então a gente pegou o mesmo molho da marinada e jogou por cima do pato. E a gente finalizou com um pouquinho de pimenta, pimenta dedo de moça, para dar também um certo ardor, né? Para dar uma certa picância da culinária asiática. E a cebolinha verde, que dá uma acidez, né? Um toque final de acidez e crocância também muito bacana. Mas a estrela desse prato tem que ser o mel. Vamos atacar, Baptiste, então. Claro, comece com você. Nesse dá pra sentir bem o mel, né? E aí depois vem a pimentinha, que eu peguei uma aqui no final. E esse pato é o mesmo que usa para fazer o pato laqueado? Não, esse é o outro pato? esse é o outro. Do pato laqueado é um pato um pouco maior, um pato em torno de uns 2,7 kg, 2,8 kg. E aí o magrejo é um pouco mais firme, né? Esse é um pato um pouquinho menor, um pouco mais jovem, para continuar tendo essa textura, né? Essa maciez, mas... E para mim o bacana é esse defumado que deixa da grelha, que combina muito bem com mel, né? E achar um ingrediente misterioso desse, né? Assim, exato. O tão processo perto de nós, mas é desconhecido, e de repente tem um resultado tão gostoso. Exato, o processo
de obter o mel é muito bacana, né? É uma coisa que eu não conhecia aqui. Ele tem esse nome porque é um mel que vem as abelhas tiram a seiva, na verdade, sim. Tudo começa com o inseto, né? Cotinilha. Com a cotinilha que vai na seiva da bracatinga, que é uma árvore. Então, e aí depois eles se alimentam dessa seiva, se excretam essa seiva, vai lá a abelha, pega esse resíduo, né? E aí faz o mel disso. Então, assim, é impressionante, é uma história toda muito, muito bacana, né? É uma cadeia muito grande até chegar no mel. E o mel é uma coisa bem diferente. A gente antes achava que mel era só para tosse, né? E tinha aquele sabor, assim, bem melado, às vezes bem forte. E aí você vai crescendo, vai vendo que, na verdade, hoje em dia tem infinidades. Tem meles completamente ácidos, tem outros que são menos doces. Eu gosto bastante. Para mim, um dos ingredientes mais versáteis e fantásticos, assim, é o mel, para mim. E cada um tem um sabor relacionado com a planta, onde onde a abelha vai pegar o pólen. Exato, é uma coisa... tem mel com um cheiro de laranjeira, outro que tem gosto de rosa. Né? Exato. São nuances, assim, e cada um muito particular, né? Cada um muito particular e diferente, assim. Então, você tem desde o mel tradicional, aí você vem para coisas mais ácidas, aí você vem para coisas líquidas, né? Tem alguns meles que são completamente líquidos, brancos, assim, você olha e fala, cara, isso não é mel, né? E depois... E tem outros que são quase sólidos, né? Exato. Que mesmo em temperatura ambiente, eles são meio cristalizados. Exato, então é uma coisa que, assim, que a gente, é o que eu falei, pra mim não dava muita atenção, era uma coisa meio estigmatizada, assim, de mãe, te dá a força, tem que tomar mel pra garganta. E você pode fazer isso, pode fazer molho, pode fazer marinado, sorvetes, cara, é um produto incrível, assim, e é uma pena que tem todas essas campanhas, né, que as abelhas estão acabando e tal, uma pena que a gente foi descobrir isso muito, muito tarde, eu acho, a parte das abelhas brasileiras, né, mas é bom que a gente está conhecendo essas coisas, acho que isso que é importante, esse conhecimento que está vindo e que as pessoas estão buscando, né? Estão indo atrás. Então, nesse episódio, a gente explorou mais uma vez um ingrediente de pequeno produtor brasileiro, às vezes pouco conhecido, mas com altíssimas qualidades gastronômicas, como o Flávio nos ajudou a mostrar, explorando aqui o mel de melato de Bracatinga, um produto aqui do sul do Brasil, muito pouco conhecido, mas com potencial gastronômico enorme. O episódio de hoje foi dedicado a esse produto. Obrigado, Flávio Miyamura, o restaurante da Zian, que nos ajudaram a explorá-lo. Mas semana que vem tem mais. A Rota do Sabor vai continuar descobrindo e explorando, mostrando e popularizando, dentro do possível, grandes produtos de pequenos produtores que estão na raiz da nossa riqueza regional. Até lá. Semana que vem tem mais. Rota do Sabor. Patrocínio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.